obrigado pela presença. A gente vai começar o nosso evento, que são os painéis Diálogos entre Inovação e Sustentabilidade, porque são as duas linhas dos cursos do Progesa, que é um centro de pesquisa e desenvolvimento, mesmo de pesquisa, fundado na FEA, e que, de fato, nós temos várias linhas de pesquisas, entre elas inovação, sustentabilidade e negócios digitais também, e temos os nossos cursos acoplados a cada linha. Então, está presente aqui o professor Nivaldo, que eu queria que ele também desse uma palavrinha, né, que ajudou a montar esse painel de inovação e sustentabilidade, e o objetivo da gente é fazer uma reflexão, né, sobre essas duas coisas, né, essas três coisas, né, as grandes transformações que a gente está vivendo nos nossos tempos. Então, professor Nivaldo, por favor, se apresente e fale um pouquinho dos negócios digitais. Legal, Gabi, obrigado aí pela introdução. Como a Gabi comentou, né, o Progesa é uma iniciativa aí que foi criada pelo professor Isaac Kruglenskis, já faz mais de 30 anos, né, Gabi, lá na FEA da USP, e agora nós estamos aqui na FIA, né, e eu sou professor, né, dos cursos do Progesa e também aí colaboro, né, como coordenador aí de negócios digitais, a Gabi, né, de sustentabilidade, e sou professor junto com o professor André Curvelo, num curso aí que nós lançamos no FIA Online, né, que é Inovação em Produtos Eletrônicos. É claro que nós temos também outros cursos, como de Direito Digital, temos o curso de Formação de IPO, e assim por diante, né? Então, são cursos de extensão, né, Gabi, e também de pós-graduação Lato Sensu. Então, eu vou passar a palavra aí para a Gabi, ela vai mediar o encontro, né? Eu não poderia assistir, mas vou assistir a gravação, que eu tenho aula daqui 10 minutos, mas desejo a todos vocês aí um excelente evento, e eu tenho certeza aí que esse compartilhamento de conhecimento do André, que é um engenheiro da área, um engenheiro que atua aí na área de desenvolvimento de sistemas embarcados, integrando com o Marcos, aí, que vai falar sobre sustentabilidade, vai trazer, eu acho que, insight e informações bem interessantes. Você, obrigada. Então, obrigado, Nivaldo. Né, todo mundo me chama de Gabi, mas é vulgo Fernanda Gabriela. Né? Então, a gente já está acostumado, a gente está coordenando esse curso. Então, nós trouxemos aqui, né, duas pessoas. Tinha que avisar que o Erasmo Batistella, infelizmente, teve um evento que ele não conseguiu desmarcar, então acabou, e ele trouxe para nós o Marcos Cintolin, que é conselheiro da BS Bios, mas ele tem uma bonita trajetória tanto na área pública, na área acadêmica, né, e como gestor de um parque científico tecnológico em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Então ele tem um trabalho, e ele foi realmente um dos também criadores, eu diria até fundadores também da BS Bios. Eu vou deixar para ele contar um pouco essa história, e o professor André Curvelo, que é professor da FIA, como o Nivaldo falou, e o Nivaldo explicou aqui uma coisa: ele entende muito de sistemas embarcados, coisa que eu nem entendo muito, mas ele vai explicar para a gente. E a conversa aqui é como realmente a gente pode trabalhar. Existe até agora nessa fase um termo que a gente está chamando de innovability, como inovação e sustentabilidade estão cada vez mais conectadas e juntas. Não vou demorar muito, eu vou passar a palavra para o Marcos Cintolin, para ele contar um pouco a trajetória dele, pode falar um pouco do Erasmo e como que veio da BS Bios, e depois acho que nós vamos passar um vídeo institucional também da BS Bios. Marcos, a palavra está com você. Bom, boa tarde a todos, obrigado, Gabi, obrigado, André, obrigado a todos os que estão acompanhando esse webinar. Em primeiro lugar, eu gostaria de manifestar que certamente vocês perderam bastante não estando o Erasmo aqui, né? Porque ele é um exemplo vivo de que a ousadia, a inovação e a possibilidade de traçar metas e ir atingindo conforme ele mesmo se desafiava, em sintonia com tendências de mundo, com tendências de sustentabilidade.
eles fizeram a trajetória do Erasmo junto com a trajetória da sua vida. Bem, em 2005, depois de uma pequena passagem pela política como vereador aqui da cidade e pela minha trajetória acadêmica, enfim, eu sonhei também. E eu acho que esse sonho, é o sonho que sonhamos juntos, a fundação dessa indústria de biodiesel aqui na cidade. Mas eu sempre acreditei muito, e continuo acreditando, e agora eu vejo que o mundo está cada vez mais acreditando, que a possibilidade do Estado agir de uma forma sinérgica com a iniciativa privada, ela trazem resultados fantásticos. E eu, naquela minha condição de vereador, eu acabava de ter feito uma pós-graduação em pedagogia social, eu já tinha feito algumas, mas a pedagogia social ela me abriu muito para o tema de políticas públicas efetivas que dialogassem com a realidade da sociedade. E eu me desafiei, e nesse momento não concorri à reeleição, apoiando uma pessoa que sabia que iria implementar um processo de desenvolvimento econômico na cidade. Nós criamos algumas políticas públicas conectadas com políticas públicas federais, e uma delas foi um programa da cidade de atrair um grande empreendimento na área do biodiesel. Vocês devem saber, o biodiesel surgiu lá em 2005 com o Programa Nacional de Biodiesel, e foi aí mesmo, em 2005, com o surgimento do programa, que surgiu o sonho do Erasmo e surgiu a nossa política pública em Passo Fundo. O governo federal cria esse programa visando justamente isso que hoje nós temos, né? Que é criar uma economia cada vez mais verde no nosso país. E com esse Programa Nacional de Biodiesel, nós criamos um programa municipal, como eu disse, e começamos a procurar um empreendedor. E nós achamos um rapaz de 27 anos que tinha um projeto, né, que era o Erasmo. Esse projeto ele se construiu e ele foi sonhado, mas ele foi muito batalhado, e hoje virou na maior usina de biodiesel do Brasil, enfim, na empresa que mais produz biodiesel no Brasil, que é a BS Bios. Bom, a BS Bios, ela surge com esse tema de ser um sonho, mas ela surge num momento em que o mundo se volta para uma economia mais limpa. Lá em 2005 não se falava tanto como se fala agora, mas já se previa uma situação em que era necessário nós iniciarmos um processo de uma transição energética. Isso se falou muito agora na COP. E o processo de transição energética ele foi sonhado de muitas formas, né? E ele nem tem a transição energética ela nem tem apenas uma solução. Parafraseando aqui o Erasmo, eu vou dizer que ela é um cesto de possibilidades, né? E essa necessidade de irmos substituindo o combustível fóssil ao longo do tempo, ela nos remete a pensar em várias soluções. O biodiesel, o biocombustível, vamos falar assim, agora ampliando um pouco, ele é uma das possibilidades, e ele é um ator importante nesse processo de transição energética. A BS Bios, então, ela veio produzindo o biodiesel, ela hoje é um grande fornecedor no Brasil, e a BS Bios ela se constituiu como um case que chama muita atenção, porque é de uma pessoa que iniciou uma indústria do zero, enfim, ele não era cerealista, ele não tinha nenhuma outra relação com a indústria nem sequer qualquer tipo de indústria, mas nem sequer outro tipo não era usineiro, não tinha uma esmagadora de grãos, e, enfim, ele começou do zero. E esse case é um case que tem que ser estudado, porque, como nós chamamos aqui, ela é uma usina puro sangue, né? Ela veio exatamente como o governo federal pensou no programa. E está aí. Então, essa sinergia entre a política pública e a iniciativa privada, ela deu muito certo nesse tema. E como eu vinha falando
da minha trajetória, nesse momento eu fiquei acompanhando a ABS Bios, nós caminhamos durante a instalação, já a doação do terreno para a instalação da ABS Bios, até que ela fosse inaugurada. Nesse período, então, eu acabei me afastando um pouco e depois retornei à ABS Bios aí com várias funções. Hoje eu sou conselheiro. Então, é um grande exemplo onde nós estamos hoje posicionados numa situação em que já começamos a pensar em outro tipo de biocombustível, né, os biocombustíveis avançados, numa planta que está em projeto no Paraguai, já estamos começando as obras lá no Paraguai, temos um projeto de etanol aqui para a cidade de Passo Fundo também, e acompanhando toda essa tendência, né, da importância do biocombustível nesse processo de transição energética, e pensando para onde é que ele vai andar, né? Então, aí eu queria agora pensar um pouquinho para frente. Claro que o biodiesel sozinho não toca o mundo, né? O biocombustível sozinho não toca o mundo. Então, nós pensamos quais as possibilidades que nós temos hoje, onde o biocombustível ele passa a ser fundamental, né? Ele passa a ser fundamental num futuro aí bem próximo dos carros híbridos, onde o biocombustível pode ser o combustível que toca a turbina gera energia e a energia elétrica toca, por exemplo, os ônibus dos grandes centros. Aí vamos pensar em São Paulo, né, com todo o problema de poluição dos grandes centros urbanos, com os combustíveis fósseis, com os motores a combustão da forma como eles são hoje. Então, o biocombustível, o biodiesel, ele aparece aí como uma grande alternativa para esse setor. No que tange às questões dos combustíveis avançados, de segunda geração, o HVO, que é o diesel renovável, e o SPK, que é para a aviação, esses são outras grandes alternativas que nós temos para situações de grandes emissões que causam efeito estufa. O marco regulatório aí da aviação no mundo, ele prevê que até 2035 nós não teremos mais aviões voando com o atual diesel de aviação, né? Diesel fóssil de aviação. E daí aparece a indústria do biocombustível como uma grande alternativa para substituir em 100% o combustível que toca toda a frota de aviões no mundo. E é assim que a gente se posiciona, olhando para frente e olhando esse tema da sustentabilidade. A ABS Bios nasceu para ser uma empresa sustentável, ela tem essa missão da sustentabilidade do mundo, e ela está cada vez mais se aperfeiçoando nisso, buscando outras parcerias, outras áreas de inovação, novos materiais, pensando num futuro de como serão as baterias dos carros híbridos, dos carros elétricos, como se toca o mundo. Nós sabemos que um avião jamais poderá ser, pelo menos com as tecnologias que nós temos hoje, movido, por exemplo, a hidrogênio, né, que é um sonho, ou a energia elétrica, não há tecnologia suficiente para isso. Então, o biocombustível ele aparece nesse campo, e nós estamos trabalhando também em pesquisa e desenvolvimento para que nós possamos interagir com esse mundo também aí das baterias, da energia elétrica. Em síntese, é isso, e eu fico à disposição aí para mais perguntas. Obrigado, Marco. Vou passar a palavra para o André, que acho que ele tem uma missão muito grande aqui para explicar como que é essa tecnologia digital, o que ela está fazendo para os negócios, além de contribuir para o modelo de negócios ou da produtividade, o que ela pode trazer para a sustentabilidade. Muito obrigado, então, senhores. É um prazer poder participar aqui desse webinar, discutindo aqui um pouco sobre essas tecnologias, novas tendências em negócio, e fazer parte também do quadro de professores da FIA para lecionar aí uma pós aí que acreditamos vai ser muito importante, né? E aí o tópico aqui da minha palavra vai ser realmente falar, né, sobre oportunidades de negócio na internet das coisas.
E apresentando assim um pouco a meu respeito, né? Eu sou engenheiro de computação formado pela USP de São Carlos. Eu fiz também um MBA em gestão de TI pela Unifran e tenho um mestrado em processamento de sinais e instrumentação pela USP de São Carlos. Atualmente, eu sou gerente de desenvolvimento de firmware na Control-ID. Na verdade, essa é a maior empresa do Brasil no segmento de controle de acesso, e a gente está já tendo uma entrada forte agora no segmento aí de automação comercial, controle de ponto e afins. É bem provável que alguns de vocês já tenham tido contato com equipamentos nossos, assim, em condomínio, ou até mesmo relógio de ponto no trabalho de vocês. E aí, recentemente, no final do ano passado, lançamos o nosso controlador de acesso facial. É um equipamento que, inclusive, é capaz de identificar se você usando máscara. Então, mesmo você de máscara, ele é capaz de saber que eu sou o André. E você pode até restringir que só autoriza a pessoa a entrar se ela estiver de máscara. Então, se estiver sem máscara, fala, André, por favor, use máscara. Aí você põe a máscara, ele deixa você entrar. E é também um equipamento que sabe identificar o que a gente chama de rosto vivo. Você pode colocar uma foto nele, na frente do equipamento, ele não vai passar. Você tem que chegar ali a pessoa mesmo, a gente tem tecnologia para identificar isso. Usa inteligência artificial, usa assim, estado da arte, tudo quanto é tecnologia que vocês puderem imaginar. E esse foi um dos primeiros filhos aí da minha gerência lá na Control ID. Eu já passei por um trajeto, eu digo que eu já tenho uns 10 anos de carreira praticamente embarcados. Já tive um trajeto aí na indústria de telecomunicação, quando eu vim aqui para Campinas, na Padtech, trabalhando aí com esses equipamentos que a gente chama de rede tronco. É o que faz acontecer a internet de todo mundo. A gente está só aqui conversando pelo Zoom, por conta de toda uma malha de comunicação aí que acontece por trás dos bastidores, em altíssima velocidade. Aí trabalhava lá com desenvolvimento de equipamentos. Bom que a Padtech também é uma empresa brasileira no ramo de tecnologia, desenvolve toda a solução, desde a fonte de alimentação do equipamento até os equipamentos ali que trafegam 200, 400 gigabits de dado por segundo. Depois disso, eu fui para a Stone Ridge, uma multinacional norte-americana que comprou a Positron aqui do Brasil. Trabalhei com a migração de um projeto de última geração de telemetria veicular, que foi um projeto que trouxemos da Suécia para o Brasil. Também cuidei da gestão desse time, todo o projeto de desenvolvimento lá, e era um rastreador voltado para indústria de carga, né? E não só isso, ele era um rastreador OEM, que a gente fala, quando é o equipamento que já sai instalado de fábrica no caminhão, no ônibus, você está falando aí de transporte urbano e afins, né? Tem rastreador que já sai ali captando a alma do equipamento. Então, se o cara ali pisou no acelerador, ligou o ar-condicionado, fez a virada muito brusca com o caminhão, esse rastreador pegava tudo, a alma do caminhão. E junto a isso, toda a parte também é um produto voltado para a internet das coisas, onde controle de frota de caminhões começam a ser uma oferta de negócios aí para tudo quanto é situações envolvendo transporte de carga, né? Você saber onde o caminhão parou, controle de ponto do motorista, tráfego da região, e afins, se deu problema no caminhão, para você fazer ali agendamento de reparo e afins. Depois do meu tempo na Stone Ridge, eu assumi a oportunidade na Toradex, que é uma empresa suíça, voltada no voltada à fabricação, quase que eu falo fabricamento, fabricação de sistemas em módulo. Quem tiver curiosidade, depois procura Toradex, com X no final. Inclusive, vários desses modulinhos que eu tenho no meu mural aqui atrás, são modulinhos que eles são o cérebro de computadores aí que você vê em toda sorte de sistemas, de sistema médico, respirador pulmonar, a computador de bordo de veículos de última geração. Muitos fabricantes compram esses modulinhos que já incorporam todo o grosso ali da eletrônica do computador e você insere ali como parte da coisa toda do equipamento, né, para desempenhar funções mais complexas. E aí, recentemente, ano passado, eu embarquei aí na Control ID. E aí até parte do que eu vou falar aqui com vocês é tanto que o mercado de eletrônico, o mercado de internet das coisas, o mercado de embarcados está aquecido por advento aí de toda essa coisa que a gente está vivendo agora com a internet das coisas e afins, né? E eu vou falar um pouquinho disso. Eu gosto de compartilhar o pouco que eu sei aí, né? Porque a vida é um eterno aprendizado e a gente está aprendendo todo dia. Escrevendo aí para o portal Embarcados, Felipe Flop. Então, depois, se vocês procurarem pelo Embarcados na internet, vocês vão ver um portal muito bacana para ver novidades a respeito de novas tecnologias, ferramentas e afins. E agora, assumi aí a cadeira para dar aula no FIA,
né? Vamos que vamos, então vai ser uma ótima oportunidade. Na área de tecnologia, eu gosto de falar essa frase do Albert Einstein, que a lógica pode levar de um ponto A a um ponto B, mas a imaginação pode levar a qualquer lugar. Isso acontece porque hoje, com mais recursos que a gente tem, com acesso a esses recursos de tecnologia, se você imagina ali, cara, eu quero, sei lá, fazer um foguete pousar de volta na base de lançamento. Se você perguntasse para algum cientista da NASA da década de 60 do projeto Apollo, eu ia falar que isso é loucura. Como é que você vai pousar um foguete ali, pesa centenas de toneladas ali de volta, retinho, em pé, na base de lançamento? Alguns iam falar que isso nem seria possível, né? Mas é. E aí, alguém imaginou isso, como, por exemplo, o Elon Musk, e hoje a gente tem aí foguetes aí que já fazem isso, né? Que louco, né? E isso já permitindo aí uma tremenda do abaixo da economia para facilitar o desenvolvimento da humanidade no meio espacial, por exemplo. Para vocês terem noção, tanto que a internet das coisas é um mercado que está em tremenda ascensão, coloquei aqui algumas notícias de períodos variados, né? De 2015 a 2021, falando aqui como que a internet das coisas é uma revolução esperando para acontecer, na transformação aqui de soluções inteligentes. Até mesmo a Qualcomm, uma das principais aí fabricantes de chips aí para sistemas eletrônicos, principalmente se você tem aí um celular da Motorola, por exemplo, muito provavelmente ele tem um chip, o processador principal dele, há uma grande chance que seja da Qualcomm. A Qualcomm alimentando o crescimento de IoT, entregando mais de 1 milhão de chips por dia. Não é para estocar. Eles estão entregando é porque tem demanda. A IBM injetando aqui 200 milhões de dólares como parte de um processo geral aqui de 3 bilhões a plataforma Watson para a internet das coisas. 3 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro. E eles estão investindo nisso que exatamente o retorno vai ser ordens de grandeza maior do que esse investimento aqui. E esse mercado não tá aquecido por acaso. A demanda por eletrônicos, demanda de oportunidades que tem surgido aí por mais acesso à tecnologia e recursos assim, mostra como que o mercado de internet das coisas vai ter um crescimento de até 11 trilhões de dólares até 2025. Gente, é daqui 4 anos. Então, isso explica o tanto que esse mercado está aquecido. Vocês viram aí falando a minha história, tanto que eu fui aí pingando de empresa em empresa. E eu vou falar um negócio para vocês, senhores. Muito dessa minha movimentação de carreira não foi assim, eu fiquei ali pesquisando, eu estou insatisfeito com a minha empresa. Eu passei por empresas excelentes, eu adorei assim, a trajetória que eu percorri, as empresas, as pessoas com as quais eu conheci, os ambientes, gostei de todas elas. Mas foram as empresas que me procuraram. Então, não foi uma coisa que eu saí ali, canguru, ping-pong, não, eu tô ali de boa na minha, pensando na vida, e de repente chega ali uma mensagem no LinkedIn, oi, você é tão legal, vamos conversar? Não, vamos, o que aconteceu? Mas isso exatamente está acontecendo porque as empresas precisam de profissionais capacitados. E eu, como gerente, eu falo para vocês o tanto que está difícil achar profissional, não tem. Então, normalmente a gente acaba, às vezes, pegando estagiários ali para treinar, júniores ali quando aparecem, que você precisa de uma pessoa com bastante garra, é uma área que precisa ali você ter, como é que fala? Noções de computação, de programação, de banco de dados, de redes e afins, para desenvolver soluções complexas, né, que vão interagir com as pessoas. Então, a gente está numa balança, assim, vocês já devem ter visto notícias em outras mídias aí, falando, por exemplo, vai haver uma falta de profissionais na área de tecnologia no Brasil, uma falta tremenda. Então, é um mercado que está crescendo, e de outro lado a gente vai ter o desafio em achar profissionais. E no Brasil não bastasse essa dificuldade em achar profissionais, agora a gente está brigando com as empresas de fora, porque está do advento do home office, muita gente agora trabalhando de casa passa a trabalhar para empresas do exterior que pagam em dólar. Como é que a empresa aqui do Brasil paga em reais vai competir com a empresa que paga ali com dólar a R$ 5,60 mais ou menos, por exemplo? Aí fica bem complicado. E na área de tecnologia, a gente também passa a ter muito do trabalho com relação a coisas inteligentes. Não é só você fazer, por exemplo, o sisteminha que controla a lâmpada do escritório, que abre o portão da sua casa. É você ter uma análise de contexto. Igual aqui, o Google comprou esses detectores de incêndio Nest, que são integrados à internet, notificam o morador ali da casa se a casa começou a pegar fogo. Mas olha como que é o contexto interessante. Já viu na internet quando você pesquisa por um livro, um sapato, um perfume, começa a aparecer tudo quanto é anúncio vinculado àquilo para você, os AdWords, por exemplo?
Aí, de repente, um cara instalou aqui um sensor de incêndio da Nest na casa dele, vira para o colega aqui do trabalho, quando não estava no período home office, daí olha só, até sem máscara, né? Que estranho uma charge dessa. Eu acho que o sensor de alarme de incêndio foi acionado. O Google AdWords acabou de me sugerir extintores de incêndio e ofertas de casas temporárias. Porque o Google percebeu que a casa dele começou a pegar fogo, aí pensou, eita, ou ele vai lá tentar apagar, ou ele não tem onde ficar, tem que arrumar um hotel, um apartamento, algo assim. E aí você tem essa oferta. Mas observam a inteligência e entender uma situação. Não é simplesmente ali acionar água, fazer uma coisa assim. Com certeza isso também foi acionado, com certeza acionou bombeiros, emergência, afins. Mas é o contexto da informação. E onde a gente está caminhando com a internet das coisas e afins é um momento em que a gente vive a chamada indústria 4.0, em que o maior ativo dessa indústria são os dados. Você é um ativo dessa indústria. Você manuseia no celular, nas mídias sociais, Google Maps, pesquisas que você faz na internet e, claro, as coisas eletrônicas que a gente passa a utilizar conectadas à internet também. Então, isso tem se transformado na grande oportunidade e desafio que nós, como profissionais, precisamos entender como trabalhar esses dados. Como, por exemplo, ali, a gente estava tirando onda agora no começo da palestra, que está chovendo lá em São Paulo, e deu um problema lá com a obra do metrô, e aquilo ali virou um buraco, interditou a Tietê. E aí, hoje, a gente tem sistemas integrados de GPS que já falam ali que aquela via está interditada, às vezes a pessoa nem acompanha a notícia, mas o Google Maps já redireciona ela para evitar aquele congestionamento. E o Google Maps, ele sabe dessa informação porque ele pega ali a posição de diversas pessoas numa via, que devia, sei lá, ser 70, 90 km por hora, e vê que está todo mundo parado. Se está vários carros num trecho parado, numa via que deveria ser 90 km por hora, aquilo é um congestionamento. E as pessoas que estão vindo atrás, ele já orienta a sair, evitar aquele trajeto, por exemplo. Então, isso é uma forma, por exemplo, como que o Google Maps utiliza dos dados providos pelas pessoas usando o serviço para auxiliar outras pessoas também. Mas esse é apenas um exemplo. Vide aí o que você, porventura, passa usando o iFood, ou as músicas que você ouve no Spotify, as sugestões que você tem no seu dia a dia, por exemplo, né? E quanto mais a gente trabalha nas partes de internet das coisas, a gente sempre tem que ter, como profissional, preocupar também não só em fazer tudo muito bonitinho, mas seguro. A segurança hoje é uma das maiores preocupações, porque, como já dizia o ditado, caiu na rede é peixe. Nós temos que proteger as informações. Isso tem sido um desafio para todo mundo, para mim, para minha empresa, por onde eu passei. Porque você vai colocar uma coisa na mão das pessoas, elas vão tentar mexer, elas vão tentar burlar, elas vão tentar fazer o que for ali com o equipamento. E às vezes vai ter gente que simplesmente vai querer fazer aquilo por graça, mas você tem que proteger o ativo, garantir que somente os acessos necessários sejam realizados, garantir a proteção das informações, e ainda mais hoje com a Lei Geral de Proteção de Dados imposta no Brasil, Lei GPD, a gente precisa garantir proteção de dados dos usuários, privacidades e afins. Vide aí os escândalos que a gente tem passado, inclusive no nosso próprio governo, mas não vou entrar em mérito político aqui, só para você ver, às vezes fala ali o site do SUS, ali o negócio foi invadido, meu Deus do céu, que horror. E na área de internet das coisas, muitas pesquisas, eu sugiro vocês aí, senhores, acompanharem depois a Fundação Eclipse, que inclusive é um dos maiores desenvolvedores aí de software aberto no mundo, vira e mexe, eles soltam relatórios indicando as tendências de desenvolvimento. Um dos últimos relatórios deles, acho que 2017, como eu coloquei como exemplo, mostra uma tendência crescente em soluções de cidades conectadas, gerenciamento de energia e automação industrial. Não é para menos. A gente tem a demanda em ter um meio mais conectado, uso eficiente de recursos energéticos, uso eficiente de recursos ambientais, para evitar desperdício de energia, desperdício de água, e ter a indústria 4.0, que é uma indústria conectada. Na nossa empresa, por exemplo, não querendo fazer um merchan assim, né, mas só falando que a gente já aplica técnicas nesse sentido, nós sabemos quando equipamentos nossos apresentam algum problema em campo. Claro, respeitando a privacidade ali dos usuários, mas a gente sabe que o equipamento X, que pertence a um cliente Y, apresentou esse problema. E já aconteceu da gente mandar um outro equipamento para o cliente sem ele nem imaginar, porque a gente pegou ali, vendo que o equipamento dele estava falhando, reiteradamente, falou, cara, isso aqui é RMA, retorno isso aqui.
O cliente nem imaginava, ele não estava vendo as situações que o equipamento passava, mas nós temos esse acompanhamento, e muitas empresas têm. Para novos fabricantes de veículos, vide a Tesla, que eu falei do Elon Musk, com certeza a Microsoft aí, do Windows que todos vocês estão utilizando agora, ou Mac, Linux que vocês estiverem utilizando aí, consegue ter esses tipos de relatórios e permite a gente ter essa melhoria. A empresa, como no nosso caso aqui, a gente vê que está apresentando essa falha. Nós estudamos essa falha, corrigimos essa falha e lançamos a atualização. Então, você cria meio que um ciclo fechado, que a empresa produz, estuda o uso daquele produto em campo por meio da tecnologia e melhora os processos para novos produtos, né? E o Brasil, gente, é um ponto assim, eu falo que o brasileiro ele é muito criativo. A gente tem muita oportunidade aqui de negócio. É um país assim que, a despeito da gente ser considerado aí, o mundo inteiro, nós somos um grande produtor agropecuário e a gente pode usar a tecnologia a esse favor. Aqui em Campinas, por exemplo, tem a AgroSmart, que é uma empresa que tem se destacado a rodo, crescendo assim a pino, porque eles desenvolveram técnicas para usar tecnologia para monitorar e controlar o uso eficiente de água para o produtor rural. E aí, é uma empresa que tem aparecido em tudo quanto é jornal, revista, feito parcerias com outros grupos, empresas multinacionais, e exatamente a sacada deles de auxiliar no uso da água para a gente ter um mundo mais verde e eficiente, chamou muita atenção, gerando economia. Então, eles cruzam dados de monitoramento ali do solo, do clima, vê ali, por exemplo, essa semana vai chover ali 30 milímetros, e você precisa, sei lá, aguar 40 milímetros. Se já vai chover 30, você só precisa irrigar 10. Então, você vai economizar 30 milímetros que já viria por conta da chuva. Você vai saber essa informação, que antes o cara não sabia. Ele tinha que acompanhar, monitorar, medir até o terreno dele, afins. E agora o sistema dá isso tudo pronto para ele. E às vezes não só dá pronta a informação, como também já controla todo o sistema de irrigação do produtor. E a gente vai caminhando, tendo essa capacidade de produzir profissionais, capacitar pessoas para trabalhar com tecnologia, com internet das coisas, a gente vai ter aí condições de formar profissionais para criarem e trabalharem soluções para o mundo conectado. A gente ter sistemas aí de controle de iluminação urbana, de tráfego, controle de coleta de lixo. Já pensou, por exemplo, um projeto aí para a companhia de coleta, que eles sejam capazes de saber quais latões estão cheios, ou tipo 70% da capacidade, e controlar somente a coleta para esses latões? A economia de combustível que não vai ser para uma empresa dessa, em vez de ter que sair ali parando o caminhão em latão a latão, em latão a latão, o caminhão já traça a rota pegando só os que precisam realmente ser coletados. Parece simples um negócio desse, mas olha o poder que uma informação dessa não daria para uma empresa assim. Ou você ter prédios terem como saber vazamento de água, você está dirigindo o seu veículo e ele já fala assim: olha, parece que a correia vai falhar. Já marquei amanhã na mecânica do seu João para você deixar o carro 2 horas da tarde lá e ele já sabe onde que vai ter que olhar isso aqui no seu carro. Porque o carro percebeu uma vibração estranha ali no motor, percebe que é mais ou menos ali voltado a uma dada peça e já agenda isso antes de você ser pego ali na Bandeirantes a 120 por hora e seu carro falhando e te deixando na mão. Então, muitos desses casos a gente trabalha hoje. E o caminho, que é isso que eu e os demais professores estão aqui para apresentar para vocês, é exatamente isso. Aprender com os cursos, materiais, treinamentos que a gente vai ensinar para vocês. Vocês vão absorver toda essa informação, aprimorar isso com vocês e começar, então, a criar essas soluções. Era isso que eu tinha para apresentar aqui, Fernando. Espero não ter passado um pouquinho do tempo. Não, não passou, não. Ou se passou, não tem problema, não. Bom, e eu tenho, assim, uma pergunta mesmo, porque com relação a essa tecnologia que parece que é um mundo novo e que às vezes parece muito distante da gente no dia a dia, né? Então, acho que a primeira pergunta que é o seguinte, quer dizer, às vezes a gente está olhando, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a seca que está passando, né? E às vezes, por exemplo, o próprio agricultor fala, né? Tudo depende do bom humor de São Pedro. Então, eu queria saber de vocês como é que funciona isso, né? Que realmente como é que vai afetar a vida das pessoas e como ter acesso a essa tecnologia. Acho que esse é um ponto muito importante, porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala não só do ambiental, da ecoeficiência, mas tem a questão social também. Quem quer responder primeiro? Marcos?
Marcos, se quiser, fica à vontade. Pode ser. Bem, a verdade é que, primeiro, né, nós não estamos agora numa época inaugurando período de secas ou excesso de chuvas. É uma questão que nós já observamos há muito tempo. No entanto, o tipo de evento que tem acontecido e a frequência com que ele tem acontecido, ele acendeu um alerta, né? E acendeu um alerta não somente aqui para o Brasil, acendeu um alerta para o mundo, né? E, e o que está se fazendo, está se discutindo se realmente, né, a pegada humana na Terra, até que ponto ela vai ser suportável, né? Existem estudos aí que dizem que se todos os chineses consumissem como os americanos consomem, nós precisaríamos de 4 mundos para eles. Então, a gente vai ter que rever todo esse conceito de como nós pensamos no sistema de consumo, no sistema de produção, no manejo da agricultura, de como nós geramos lixo. Isso tem a ver com tecnologia, tem a ver com comportamento, e tem a ver com uma série de coisas, de políticas públicas, né, que necessitam ser atualizadas. A agricultura está sofrendo, obviamente que hoje, com a seca que nós temos hoje, alguns anos atrás, nós não colheríamos nada, certamente. Ainda aqui no Rio Grande do Sul, com toda essa seca, o produtor de milho vai colher, a gente vai colher 50% da safra, talvez 50% ou 60% da safra de soja. O que é isso? Isso é tecnologia na semente, é tecnologia no plantio, é tecnologia embarcada no equipamento aí, né? O André. Então, a gente sabe que tem muita coisa que está sendo feita e a tecnologia tem nos ajudado. Agora, é evidente que nós precisamos pensar o futuro e pensar o futuro se esse tipo de modelo que nós estamos implementando, ele é sustentável para o planeta. A resposta ela é simples, não é. Se os nossos rios, a mesma seca que aconteceu, eu vi ontem uma reportagem aqui na televisão, na RBS, de que o rio que, de toda a história de 80 anos do senhor, ele nunca havia secado. E com secas maiores do que essa, porque essa não é a maior seca da história do Rio Grande do Sul. Esse rio secou. Por quê? Porque não tem mata ciliar, aí não tem nada a ver com tecnologia, tem a ver com comportamento. E o comportamento, e aí é meio que unânime, o agricultor sabe que tem que manter a mata ciliar, tem muitas coisas que a gente está fazendo. Se nós não frearmos isso tem a ver com o comportamento das empresas. A sustentabilidade, ela começa com o comportamento das pessoas, ela começa com novas tecnologias, tem a ver com o comportamento do sistema produtivo, tem a ver com o comportamento dos governos e das empresas também. É por isso que nós, e agora eu volto aqui para a BS Bios, a BS Bios já nasceu com a meta de ser uma empresa que gera um produto que ele gera sustentabilidade para o mundo. Esse produto ele diminui 70% da pegada inteira da produção do biodiesel, 70% das emissões. É pouco? Não é muito. É bastante quando nós compararmos aí, por exemplo, com o combustível fóssil. Tá bom? Não, não tá bom. Nós precisamos mais. Esse 70% tem a ver com aquilo que está sendo feito antes da fábrica, como que se planta, como que os nossos transportadores transportam, como que, enfim, todos os stakeholders, como que está acontecendo com essas partes interessadas que estão nesse sistema produtivo. E é por isso que surge muito forte esse tema de ESG. Está todo mundo fazendo esse olhar de qual é que é a sua parte, né, nesse processo todo e como que pode diminuir. Então, a chuva, ela é um dos resultados de tudo isso que nós estamos fazendo, né? A saúde tem a ver, certamente quem mora no centro urbano tem muito mais doenças respiratórias do que aquele que mora na montanha. Tem muita coisa para a gente rever. Então, assim, eu acredito que nós estamos fazendo, mas nós temos um risco muito sério de que isso possa ser modismo, de que
os negacionistas não admitem que isso é verdade, que a Amazônia, sim, ela pode ser desmatada, porque tem muito mato lá, tem para muitos séculos e tal. Então, é preciso que tenha uma união em cima disso. Essas tecnologias, André, de novos sistemas produtivos, fazendas urbanas, eu acho maravilhoso isso aí. Isso resolve muito esse tema da questão do provimento. Você está produzindo a, sei lá, menos de 1 quilômetro daquele que vai consumir. Isso é muito bacana. Dá para a gente diminuir até a distância, né? Isso é muito interessante. Agora, a produção em escala para fazer frente a essa transição que eu me referi, a produção em escala, ela precisa ser muito mais olhada. E eu acho que a velocidade da pesquisa, ela tem, sim, hoje temos as fazendas digitalizadas, as máquinas que vão lá sem operador, você sabe onde tem que passar mais veneno, você sabe onde a praga pega mais, isso tudo é um processo que está andando muito rápido. Mas se nós não andarmos rapidamente também com a questão comportamental e essa questão do lixo que geramos, das emissões que nós temos, nós vamos ter fazendas digitalizadas com cidades fantasmas. É isso que nós corremos um risco muito sério. Então, há que se ter uma ação muito assim, muito coordenada entre todas as partes, né? Eu acho muito interessante você falando de tecnologia embarcada e eu falando de produção de biodiesel. Às vezes parece que não está falando uma coisa, está falando outra. Não, nós estamos falando da mesma coisa. É a mesma coisa, Gabi. Então é isso. Eu acho que a seca, sim, nós temos muitas possibilidades de nos prepararmos para enfrentar. A agricultura está preparada, mas ela não está preparada para esses e nem vai ter tecnologia suficiente se nós não olharmos para as nossas reservas, se nós não olharmos para os nossos rios e, enfim, se nós não tivermos uma consciência de que é necessário um maior respeito e diminuir muito, 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 muito mesmo a nossa pegada aqui no planeta. Antes do André responder, eu queria trazer aqui, a gente recebeu uma pergunta do biólogo Silvano Gross. Os biólogos são muito bons aqui, viu, Silvano? Eu acho que os biólogos eles estão tendo um papel muito grande, e a gente tem muito entre nossos alunos os biólogos, eles estão sendo também muito valorizados, viu, André? Também tem, porque realmente eles estão contribuindo bando. E ele trouxe uma pergunta que eu acho que você pode ajudar, que é como transformar todos esses dados que podem ser captados com essas tecnologias em informações que possam resultar em benefícios sociais, ambientais e econômicos, porque isso é uma questão importante. Como é que você transforma isso? Como é que você traz isso mais para o dia a dia? Quer dizer, além da internet das coisas, né? E também falar que a gente fala muito também, muito de cidades sustentáveis, que a gente acha que cidades sustentáveis também são cidades inteligentes, né? E a gente também tem duas perguntas, né, no QI, do Cláudio, do Saba, que depois eu queria que você respondesse. Ele queria saber como é que isso afeta a questão na área de seguros, né, que dependem de dados passados e como que você vai trabalhar melhor isso. Espero que eu tenha traduzido bem a sua pergunta, Cláudio. Então, vou passar para o André. Tranquilo, eu estou vendo as perguntas aqui na tela também, aparecem as notificações para mim. Tá ótimo. Então, biólogo, bom, transformar esses dados, isso vai depender também de integração das muitas empresas que estão coletando dados, seja ali da pulseira fitness que você está usando, ao mapa do veículo, ao seu Google Maps, a sua movimentação pela cidade. Então, no momento, muitas dessas informações, elas estão restritas aos provedores daquele recurso, daquele serviço que você consome. Como, por exemplo, os pratos que você pede no iFood, é do iFood. As músicas que você ouve estão ali no Spotify, está ali no Spotify. Muitas dessas empresas estão começando agora a ganhar dinheiro também, ofertando esses dados para terceiros, para realização de análise de dados.
entra em conflito a Lei Geral de Proteção de Dados, porque isso pode também ser um conflito de sua privacidade, né? Com pessoas tendo noção das suas preferências musicais, seus gostos alimentícios, por onde você se desloca no seu dia a dia. Mas só para vocês terem noção do poder dos dados, quem lembra da campanha do Donald Trump dos Estados Unidos, que teve um exemplo muito forte dessa análise de dados. A Cambridge Analytica, ela pegou dados desses joguinhos de política executados no Facebook por cerca de 300 mil pessoas, né? E você já deve ter visto que você vai executar qualquer desses aplicativozinhos aí no Facebook, afins, ele pede lá, você autoriza a ter acesso à sua rede de contatos, amigos, nome, seu perfil e afins? A pessoa está ali na pressa, nossa, eu quero responder o questionário logo. Ah, concordo. Você está cedendo seus dados ali. E aí, na campanha do Donald Trump, essa empresa chamada Cambridge Analytica, ela teve acesso a esses dados que o Facebook coletou, de cerca de 300 mil pessoas. Eles aplicaram, então, uma técnica de interpolação de dados ali, que é o que a gente chama de... Como é que fala? A gente vive assim, tipo, meio que numa bolha. Você e sua rede de contatos de primeiro nível, por exemplo, normalmente costumam ser pessoas com opinião muito próxima à sua. Então, você tem 300 mil pessoas e você considera ali que contatos de nível 1 próximo a elas vão ter mais ou menos a mesma orientação, isso levou para, tipo, 50 milhões de pessoas, para vocês terem noção, tipo, de 300 mil para 50 milhões de pessoas. E aí, com isso, eles conseguiam ter noção de perfil político de regiões para fazer campanhas de marketing estruturadas para aquelas pessoas com orientação delas. O cara ali que trabalha na produção civil, indústria naval, o cara que é produtor agrário, pecuarista, o pessoal ali é bombeiro, é policial, começou a fazer isso e aí deu todo um bafafá ali com relação a como o Facebook está cedendo os dados, e aí, mas assim, no fim das contas não quer dizer que eu sou a favor nem contra o Donald Trump, que eu estou querendo dizer que eles usaram a informação que estava disponível. Depois o pessoal ali ficou com dor de cotovelo, mas eles podiam ter usado também, eles que não quiseram usar. A informação estava ali. E aí isso gerou muita discussão por conta que gera um susto, né? Você vê como que os dados podem ser utilizados, isso assusta. E, novamente, isso depende da abertura. Muitas empresas estão começando a ganhar dinheiro vendendo dados, com certa restrição à privacidade. Então, por exemplo, eu citei o Spotify. Gasta um tempinho depois, vá ler a política de privacidade, os termos de uso do Spotify. Você vai ver que existe um termo lá que ele pode ceder as suas preferências, gostos musicais, etc, para terceiros analisarem seus dados, entendeu? E a mesma coisa vai também para esses outros exemplos que você comentou aí com relação a esses benefícios. Como que isso vai resultar em benefícios? Conforme mais e mais esses dados sejam compartilhados, acessados, e a gente então realize ali análise em relação a isso. E eu falo assim, tudo é uma questão de curva. A gente agora que está tendo contato com toda essa tecnologia, isso assusta. É aquela curva, a curva de impacto, assim. Aí daqui para frente isso começa a fazer mais e mais parte do nosso dia a dia. Por exemplo, o pai que vai ter ali o aplicativo que fala se o filho dele está com febre ou não, filho bebezinho, os pais de primeira viagem. Ali, por exemplo, você que está com uma camiseta aí que de repente começa a te avisar se você vai ter febre, você está andando, de repente você tropeça, cai no chão e de repente seu relógio está chamando a emergência porque você não se levantou. E essas coisas começam então a contribuir para trazer mais benefícios ambientais, porque a gente começa a ter tecnologias para facilitar o uso de água, uso de energia, ter eletrônicos e que observa que a pessoa não está no ambiente, desliga a luz, desliga o ar-condicionado, fala para a pessoa quanto que ela está gastando de energia elétrica, se ela tem um gato ali ilegal feito na casa da pessoa, no carro que, por exemplo, fala que o cara está dirigindo de forma que vai fazer gastar mais combustível ou não. Benefícios sociais, conforme a gente começa a permitir que mais e mais pessoas tenham acesso a essas tecnologias, que nós estamos vendo já reais impactos que trazem ali melhorias significativas, né? Mas eu, por exemplo, compartilho muito da opinião do outro professor, que isso também pode levar aí à produção de muito lixo, porque você vai gerando muito eletrônico. E como que fica o outro lado disso? Porque de repente você tem, igual aí, por exemplo, o iPhone 13, daqui a pouco tem o iPhone 14, depois tem o iPhone 15, e tipo, você vê a Apple produziu, sei lá, 80 milhões de iPhones, e de repente você tem outra versão, aquele mundo lá atrás, vai chegar uma hora que é tudo sucata, ninguém mais vai querer, vai comprar ali, vai virar, sei lá, sobra, alguma coisa assim. Você vê alguém usando o iPhone 1 hoje?
todo respeito, um iPhone 2, um iPhone 3, não. Você vê gente aí brigando, às vezes, nos tapas aí com iPhone 7, iPhone 8, esses iPhones mais antigos, começou a já ficar aí descartado, vira lixo eletrônico. E tem bateria, tem muitos outros problemas aí com relação ao processo e manuseio disso. Então, a gente vai ter que ter discussões a respeito disso, do tipo, como que a gente vai lidar com isso? Essa pressa para gerar muita coisa, para gerar muito produto, né? Porque normalmente a indústria, hoje, a nossa indústria de tecnologia, ela se mantém de duas formas. Obviamente que eu estou falando. Uma, vendendo produto, então a empresa, ela oferta ali o iPhone, custando ali 7, 8 mil reais. Então a Apple ganha pelo que ela vende ali do iPhone, então por isso ela tem que estar vendendo iPhone toda hora. Mas ela ganha também por serviço, onde você paga ali, por exemplo, uma mensalidade. Você faz uma assinatura do serviço. Você paga ali 50, igual do Netflix, igual eu estou falando do Spotify. E, pasmem, daqui a pouco vocês vão ter muitos desses serviços, incluindo até mesmo bem próximos a vocês, como, por exemplo, em veículos. A Mercedes e BMW, eles já estão anunciando que para os próximos modelos deles de carros topo de linha, alguns serviços premium dos carros vão ser ofertados em serviços de assinatura, habilitando ali, no caso, habilitando ali, por exemplo, esterçar a roda com um ângulo maior do que o normal, habilitando mais carga de bateria, coisas nesse sentido. São recursos ali que existem no equipamento, mas que você vai acessar por meio de uma assinatura para isso gerar receita para a empresa. Mas a gente infelizmente, está numa cultura muito faminta de ficar produzindo coisas. Eu lembro quando eu não lembro o link de um vídeo que eu vi no YouTube, que mostrava ali, por exemplo, a diferença de tempo entre lançamentos que a gente tinha há, tipo, 10, 15, 20 anos atrás. Tipo, você tinha um produto, às vezes passava 1, 2 anos, você tinha outro produto, a evolução daquilo, e às vezes eles eram projetados para durar bastante tempo. Quem aí já deve ter visto aí a geladeira, o refrigerador aí na casa da avó, da mãe, do pai, aí, alguma coisa assim, que, tipo, às vezes deve ter sua idade se brincar, deve ter 20, 30, 35 anos aí se brincar mais negócio. E compra um negócio hoje aqui, dura 2, 3 anos, quebrou. Então, a gente também tem isso, gente. O que está acontecendo, né? São raciocínios que a gente tem que ter para a gente não gerar muito lixo, não prejudicar mais nosso planeta. Algumas empresas estão indo no raciocínio de facilitar descarte, reciclagem, mas o correto, não sei se vocês já ouviram falar dos 3 R's, né? Primeiro, assim, para a gente ter um mundo mais saudável, é reduzir o consumo. Não é primeiro reciclar. Não, eu reciclo. Não, primeiro é reduzir. Depois é reutilizar. E, por fim, a gente pensa em reciclagem. Então, acho que nessa coisa toda é interessante nós, como profissionais e futuramente membros de empresas e tomadores de decisão, pensar em formas, por exemplo, de criar nossos produtos que eles sejam capazes de serem atualizáveis. O cara poder ali não ter que comprar o produto inteiro, mas ele poder atualizar a tela, a câmera. Já tem discussões nesse sentido aí, o Google mesmo estava com algo nesse sentido, chamado Projeto ARA. Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu vou compartilhar minha tela. Era, por exemplo, a proposta de ser um celular atualizável. E isso, na minha opinião, seria algo muito bacana para evitar lixo, né? Porque você, sei lá, você quer mais câmera? Você compra o modulinho da câmera ali. Você quer mais memória? Coloca ali mais memória. Só que, infelizmente, esse projeto foi descontinuado. É possível que isso venha acontecer, porque eu acho que era uma tecnologia muito à frente do tempo para a época em que ela foi proposta, né? Mas que isso vai facilitar muito aí, principalmente essa discussão que a gente tem com relação ao lixo, que acaba sendo um impacto ambiental muito forte. Na verdade, acho que até muito mais forte se a gente for pensar em todo o consumo que a gente teve. E essa área toda de eletrônica, gente, principalmente aí para casa, celular, videogame, televisão, esses assistentes pessoais do Google, da Alexa, leitores e Kindle e tudo mais. Agora no que veio a pandemia, as pessoas tiveram que ficar em casa, isso foi o grande boom de consumo. Lojas de e-commerce no Brasil, como a Kabum, cresceram, se eu não me engano, 700%, 7 vezes, ali em um espaço de 1 a 2 anos, por conta do e-commerce. As pessoas ficaram em casa, a pessoa fica em casa, fica com tédio, vai fazer o quê? Comprar. A fatura do cartão ali vai 30, 60 vezes ali, né? Mas a pessoa vai aqui comprar. Brincadeiras à parte, esse foi um dos booms aí que fez levar hoje a nossa escassez de eletrônicos em alguns segmentos.
que veio a paralisação das fábricas pela pandemia, muitas empresas cancelaram as ordens de compra de componentes eletrônicos. Só que nesse mercado, quando você cancela compras de grande volume, não é da hora para outra que você vem e fala assim, ô, fornecedor, me vê aí 30 milhões de chip para amanhã, tá? Não é assim. Pedidos desse porte, eles tomam uma complexidade logística muito grande. Aí essas fabricantes automobilísticas aí que cancelaram ordens gigantescas por conta de paralisação das fábricas, depois eles vieram, as fábricas começaram a reabrir afins, eles quiseram reabrir ali as ordens, os pedidos, as ordens de peça, eles foram para o final da fila. Quem que estava ocupando toda essa fila? Esses eletrônicos de consumo, cuja demanda cresceu, assim, cara, virou quase que uma reta, vertiginosamente, assim, a demanda desses produtos aí, por conta das pessoas pedindo ali, lâmpada, aspirador de pó, robô, eu mesmo tenho um aqui, o programa, ele cada 5 horas da tarde, todo dia, 5 horas da tarde, ele começa a varrer o chão da minha casa sozinho, videogame, computador, notebook, celular, daqui a pouco até óculos, todas essas coisas em grande volume. Aí virou o que virou aí, que a gente viu aí um monte de fábrica parando porque não tem peça, porque você faz uma compra dessa, o pessoal cancela, você vai para o fim da fila, não tem essa, não vai ser estrelinha e passar na frente de todo mundo, né? Brincadeiras à parte. E aí, aqui, bom, com relação à regulamentação aqui que o Vinícius falou, depois, Cláudio, já vou responder você, tá? Realmente isso pode ser desafio, porque essas bandas de 900 MHz, elas são utilizadas por algumas tecnologias como LoRa e Sigfox. Se a ocupação da faixa de 900 MHz for tomada por outras tecnologias, e isso for por determinação do governo, quem não estiver dentro, vai fora. O governo ele tem poder para isso. Então, é por isso que muitos grupos aí estão se manifestando contra, com certa preocupação, porque já existem muitos projetos implantados em uso, e basicamente é necessário reservar faixa de 868, 915 MHz aí, para o uso dessa comunicação que a gente chama de LPWAN, redes de comunicação de longa distância e baixo consumo, tá? Então, realmente, as preocupações é exatamente essas. Se o governo de uma hora para outra bate o martelo ali, rapaz, aí lascou, realmente. Tem até um artigo aqui que eu separei, né, o reforming de 900 MHz, eu estava vendo aqui na revista Telesíntese, se você quiser, por exemplo, eu vou responder aqui, eu estou mandando aqui no chat para todo mundo, deixa eu colocar aqui o link em que há um comentário aqui, mais detalhes a respeito dessa preocupação que você comentou, fique à vontade para ler aqui, vai falar bem, essa Telesíntese, inclusive, é uma revista conceituada aí na área de telecomunicação, disponha. Cláudio Saba, seguros. Imagina, por exemplo, que você tem um carro com um rastreador aí integrado com a sua seguradora, tá? E a sua seguradora sabe dizer onde você está andando, a velocidade que você está andando, e inclusive hoje vocês já devem ter visto que ficou muito comum o uso tem muita gente comprando aqueles chamadas dashcam. É aquela câmerazinha que você coloca no para-brisa, que filma a frente do carro, normalmente, e tem umas que são 2 câmeras, filmam a frente e a parte ali da cabine com os passageiros. Eu estou para comprar uma dessa, tem um monte de amigo meu recomendando já. Não adianta que não é barato, mas numa situação de conflito, contra provas, não há argumentos. Se o cara fala ali que você bateu, mas na filmagem fala que é uma coisa diferente, muito melhor ter ali, porque já viu que ele ditado, né? Às vezes tem um barato que sai caro, né? Não ter é pior, vai ser muito pior. Então, essas dashcam, por exemplo, poderia estar integrada numa coisa dessa, deu a batida, a seguradora já poderia ver ali o evento, o impacto, a força que aconteceu, se você estava acima ou abaixo da velocidade, e também até o histórico ali, por conta da filmagem, mostrando ali o evento, o momento da incidência. Não só isso, muitos carros aí já estão vindo com um sistema de filmagem aí em tempo real, eu estou citando muitos, eu acho que muitos foi exagero, desculpa. Os modelos da Tesla, eles têm um modo chamado Sentry Cam, que é o modo de vigilância. Então, você deixou o carro ali estacionado, ele fica gravando, igual esses sistemas de DVR, câmera de circuito fechado. Toda rede de câmeras do carro está filmando os arredores dele, e se acontecer ali um furto, uma batida, alguém que bateu, fugiu, alguma coisa dessa, esse histórico de filmagem pode ser utilizado ali também para você procurar ali a pessoa, o ladrão, quem bateu, fugiu, algo nesse sentido. Essas dashcams, elas também têm essa possibilidade de ficar filmando ali mesmo com um carro parado.
com quanto que dure ali a bateria da câmera onde você deixar conectada. Então, existe sim discussões nesse sentido com relação ao seguro, inclusive para facilitar ali a resolução do caso, perícia, abertura de boletim de ocorrência, mas ainda há um longo trajeto nesse sentido para os motoristas se habituarem com essa tecnologia, com as seguradoras se habituarem com essa tecnologia e a gente utilizar isso de forma que seja a favor de ambas as partes. Pior coisa é você instalar um negócio achando que vai ser ótimo, mas aquilo acaba sendo sempre usado contra você, né? Você só se lasca com aquela tecnologia. Isso não seria ideal ninguém utilizar. Mas as dashcams, essas câmerazinhas aí que eu comentei, vários amigos meus já foram, como é que fala, salvos. E se você for ver diversos vídeos na internet aí, que você vê, cara, como o cara filmou isso no trânsito? Porque ele tava com uma câmerazinha dessa ali pegando, né? No exterior, às vezes é comum, em países como Rússia, né, já devem ter visto aí, é comum, às vezes o cara tá ali andando com o carro de boa, tem o golpe do atropelamento, não sei se esse é a tradução certa do inglês português, que a pessoa se joga no seu veículo, para depois falar que você atropelou, e exigir ali depois, sei lá, um ressarcimento legal ali, alguma coisa legalmente ali do motorista, né? Aí se popularizou demais essas câmerazinhas para exatamente ver ali que a pessoa se jogou intencionalmente com o veículo, não foi você que atropelou. E esse é um dos exemplos assim. Então, beleza, acho que eu respondi aí, prestação de serviço e afins, né? Deixa eu ver aqui mais perguntou. Teve outra pergunta aqui, Eu professora acho que você já respondeu, né? Eu beleza. queria aproveitar pegar um gancho, assim, porque na verdade se falou dos 3 R's. Hoje a gente fala muito de uma outra coisa que é a economia circular, que é mudar no modelo desde o início, desde o produto da concepção do futuro. Então a gente tem uma mudança, um impacto muito grande no modelo de negócios. Então acho que uma coisa que é importante a gente falar, que é isso, quer dizer, no curso na sustentabilidade, a gente tem essa visão de que a gente precisa mudar esse modelo de negócios, um pouco o que o Marx falou, quer dizer, não basta mais se colocar ou você tentar os 3 R's. Na verdade, você tem que ter uma concepção nova de produtos, né? Então, esse é um ponto importante. E acho que aí também pode ter uma boa parceria mesmo com as tecnologias digitais. Né? Quer dizer, o próprio celular, e acho que esse exemplo que você trouxe da Apple é bom, quer dizer, no próprio desenho você já tem um novo produto acho que é um bom exemplo. Agora, acho que esse filme que você falou, da obsolescência, etc. e tal, uma das grandes críticas que a gente tinha era na Apple mesmo, porque a Apple nunca se importou, pelo contrário, para ela, aquele iPod lá você pode jogar fora, ela nunca teve uma preocupação com o que ela estava gerando de lixo. Agora, por conta da pressão da sociedade, eu acredito que ela está mudando. Então, acho que nesse sentido é importante a gente fazer essa reflexão e essa junção entre as duas coisas mesmo, que eu acho super importante. Temos mais alguma pergunta de que venha da plateia, gente? Alguém quer fazer uma outra pergunta? Bom, então acho que a gente pode fazer acho que eu vou pedir depois para a Letícia trazer para que vocês conheçam, acho que surgiu mais uma aqui ou não? Surgiu do Vinícius Veloso. Eu achei bem legal essa pergunta, né? Como você enxerga a conexão entre o blockchain e a internet, o IoT aí, que eu não sei exatamente o que é. Essa é uma boa pergunta também, gostei. Tranquilo, vamos lá então. Então, Vinícius, eu acho que já está acontecendo, na verdade. Tem algumas empresas que estão utilizando blockchain para você manter a traçabilidade do registro de informações. Para quem não sabe, blockchain não se resume só a Bitcoin aí, cara, o pessoal ficar comprando aí Bitcoin aí para ficar torcendo só para subir ali e fazer fortuna, né? O blockchain, basicamente, é uma tecnologia fantástica que permite você ter uma sequência de informações com garantia de imutabilidade. Se você mexer um sinalzinho ali, uma letrinha naquela cadeia de informação, você invalida a cadeia inteira. E, na verdade, assim, toda essa brincadeira aí com mineração de dados, mineração de Bitcoin aí, pessoal, tem uma galera que quer ganhar dinheiro com isso, é porque para você adicionar novas cadeias de informações, novas cadeias de dados novos dados a essa cadeia de dados, cadeia de informação,
você tem todo um processamento ali pesado para você fazer a assinatura dos blocos que você está inserindo nessa cadeia. Essa é a parte aí que é extremamente pesada computacionalmente e que essas criptomoedas, elas premiam os usuários, os donos dos computadores que conseguem chegar nesses cálculos. Primeiro, o primeiro a chegar nesse cálculo, né, ele é premiado ali e o pessoal tenta ganhar dinheiro com isso. E aí, mas em suma, tem muita gente que usa esses blocos para inserir ali transações bancárias. Acho que a Sadia está começando a usar blockchain também para fazer o rastreio ali dentro da sua cadeia de suprimentos, né, desde o frango ali até o supermercado ali que está vendendo. E no IoT isso é extremamente benéfico, porque você garante ali um rastreio da coleta de dados de sensores, coleta de dados ali de eventos e afins, e você, é uma proteção aí, intruso, a gente está falando de segurança, né, que você garante que a cadeia está confiável. Aquela sequência de dados que você está vindo, ela é confiável, ela não foi alterada, ela não foi adulterada. Então, o blockchain, para a questão de segurança e integridade, eu acredito que ele vai ser bastante utilizado. Tá? Não tem sombra disso. Eu acho que é mais para você garantir a sequência ali. Eu acho muito boa essa coisa do blockchain mesmo. E acho que até, por exemplo, para traceabilidade na área de sustentabilidade, para você saber a origem das coisas, e até para você registrar, inclusive, questões de desmatamento. Eu lembrei de uma coisa super legal que você citou, André, que é a questão da exploração espacial. O primeiro evento que a gente fez, os diálogos de inovação e sustentabilidade, nós fizemos isso, nós trouxemos o Lucas, que está propondo a exploração espacial aqui no Brasil, minerando e fazendo isso, e trouxemos a Rosa Alegria também, que ela é futurista, ela olha para as novas concepções. Então, para ver como que realmente a gente pode... né, a inovação e sustentabilidade estão intrincadas, são muito intricadas, né? E a questão da tecnologia também é muito importante, os usos que a gente faz da tecnologia. Eu achei até interessante, porque você tem a Tesla, que hoje assumiu o tamanho da Tesla, e eu ouvi dizer assim, que um dos fatores de sucesso da Tesla foi porque o Elon Musk trouxe a mentalidade do Vale do Silício para a sustentabilidade. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco o que é essa mentalidade, o que é essa inovação e como é que a gente pode fazer essa conversão, né? E acho que pode, se quiserem também, ao final, fazer a sua mensagem final, porque eu tenho um compromisso com todos os meus palestrantes, a gente acaba às 8h30, porque senão fica muito cansativo e também para os assistentes, né? Então, esse é o grande compromisso que a gente tem. Então, eu queria que você, Marcos, se você quiser, né, falar... Eu não sei se a Letícia vai passar o Ela vai vídeo passar no final. no Aqui. final, tá ok. Tá. Não, apenas assim para contribuir um pouquinho e tentar para que a gente possa olhar a tecnologia a serviço do ser humano e a serviço da sustentabilidade. Eu acho que é interessante que a gente olhe para o próprio comportamento de cada um. Há pouco tempo eu estava fazendo um curso de SG e era com CEOs de grandes companhias, pessoas de conselhos, em torno de 20... muito na concorrência, né, Sr. Marcos? Bastante. Nossos cursos são muito melhores. A gente tem mas eu estou fazendo, você sabe que eu vou fazer, né? Está sabendo que eu vou fazer, né? Então, o que aconteceu? A gente falou de sustentabilidade, de diversidade, a gente falou um monte de coisa. Tudo isso as pessoas entenderam, compreenderam, aplaudiram. Agora, quando nós falamos de economia circular, sabe, foi um choque, porque tem gente do varejo que tem que vender. Tem gente da área tecnológica que tem que estragar para poder comprar, tem que ficar velho, tem que ficar obsoleto para poder trocar, né? E aí eu vi o quanto nós não estamos preparados para mexer com o nosso comportamento de consumo, porque uma coisa é real. O mundo tolera o que a gente está fazendo?
O mundo suporta o que a gente está fazendo? Bom, aí tem outro campo da tecnologia pesquisando materiais, pesquisando outro tipo de materiais. Eu agora há pouco tempo estava sentado com uma parceria que nós estamos fazendo com com um grupo que está trabalhando com o grafeno. E, segundo eles, o grafeno é a solução para muitas dessas coisas aí que a gente está falando, especialmente da bateria, né? Eles falam que a bateria de lítio-grafeno, quando ela chegar, aí ela vai mudar completamente essa questão, tanto da bateria do celular quanto da bateria do carro elétrico, que é a mesma bateria na prática, né? Só muda um pouquinho o tamanho. Então, mas o que me chama a atenção mesmo é isso. E esse tema da energia, no qual nós estamos inseridos, e a nossa empresa, a ABS Bios, ela está olhando com muito cuidado para todas essas tendências futuras. Nós estamos pensando nisso, sim. Nós estamos pensando no carro híbrido com uma bateria durável, que ela possa ser reciclada, que ela possa ser reutilizada, que se possa, com algumas transformações, dar maior vida útil, para que a gente possa ter o carro híbrido aí como uma grande solução para as grandes cidades, o que é uma solução que nós temos hoje, não precisa pesquisar muito, não. Está aí a solução do transporte urbano com carros híbridos, com ônibus híbridos, com biocombustível e obviamente, com eletricidade, ele reduziria praticamente a zero a poluição, pelo menos pela emissão, né, nos centros urbanos. Mas que a gente possa entender que a tecnologia ela é maravilhosa para muitas das coisas, mas nós temos que pensar que a tecnologia tem que ser aliada para a sustentação do mundo. E eu volto, o André concordou comigo, o lixo eletrônico é um problema, e a gente tem que trabalhar com lixo eletrônico, tem que dar mais vida útil para as coisas, tem que começar a pensar quanto mais a gente pode dar mais vida útil para as coisas que a gente tem. Então, a minha mensagem nesse sentido, ela não tem muito a ver com o BS Bios, tem muito a ver com aquilo que eu acredito que todos nós tenhamos que discutir. Se eu estou produzindo biodiesel, eu tenho que falar de ESG. Se eu estou produzindo carro, eu tenho que falar de ESG. Se eu estou produzindo baterias, seja o que for que eu estou produzindo, nós temos que pensar em sustentabilidade, nós temos que mudar os nossos processos, nós temos que pensar nessa questão da inclusão, que o mundo tenha que ser, que as tecnologias também, André, possam ser para todos. Como que a gente vai fazer isso? Porque é maravilhoso dizer que tem tecnologia de todos os tipos, quantos conseguem usufruir. Então, são coisas que a gente tem que começar a debater. Eu sei que dói, eu sei que é ruim, parece assunto de debate político, mas não é. É uma realidade hoje no mundo dessa questão de nós temos que enfrentar todas essas coisas. Sempre tem um chato que vem e bota esse dedo aí, né? Hoje o chato sou eu. Mas a gente vai ter que ser chato, sim, porque o mundo não suporta mais isso. E é aquilo que a gente dizia, não adianta. Não adianta a tecnologia, porque sem chuva o mundo não vai. Não adianta tecnologia se a gente não cuidar das nossas florestas, se a gente não cuidar das nossas pessoas. Então, vamos trabalhar com esse tema junto. A BS Bios está investindo num centro tecnológico, num parque tecnológico chamado Tecnoagro, para pesquisar tecnologia aplicada no sistema produtivo de todo o sistema do agronegócio. É uma dos seus investimentos. Nós estamos investindo também num fundo de startups, um fundo de capital anjo para fomentar startups que tragam soluções para todo esse sistema do qual a BS Bios faz parte e que o agronegócio faz parte. Então, eu acho que é interessante que todas as empresas comecem a pensar, levar para dentro a possibilidade de desenvolver spin-off, de desenvolver novas pesquisas e tudo mais, para que as nossas empresas sejam também um centro de formação, de pesquisa e desenvolvimento de novos processos. E parabéns aí, André, pelo teu conhecimento. Em nenhum momento eu quis te contrapor, tá ok? É só aquilo que eu digo. A gente tem que pensar
que tecnologia sozinha, né, ela não resolve o problema do mundo. Nós temos que pensar nos nossos comportamentos, nós temos que pensar na sociedade em que nós vivemos, de como que nós poderemos incluir todos nesse sistema, porque não tem graça nenhuma, né? A gente vê que tudo isso acaba não beneficiando a sociedade, enfim, mas e a BS Bios eu tenho o maior orgulho por estar na BS Bios, porque eu vejo que é uma empresa que tem isso no seu DNA. Nós estamos discutindo ESG agora de uma forma muito forte, tem um sistema bastante grande de discussão lá dentro, trabalhando diversidade, trabalhando sustentabilidade, e eu acho que é uma tendência de todas as empresas que estão olhando para o futuro. Obrigado. André. Excelente. Com relação a você está falando aí, questão da Tesla, eu acho assim que um dos grandes chamarizes assim, deles é que eles não têm muito dos medos que a indústria automotiva comum tem. Acho que o próprio presidente da Volkswagen, tempos atrás, disse que a Tesla está, tipo, 10 anos à frente de... Não sei se chega a ser 10, mas muitos anos, eu entendo assim, muitos anos à frente de todas as outras indústrias do ramo automotivo no mundo. Porque eles levaram essa questão da inovação do Vale do Silício para o setor automotivo. Quem já imaginou você abrir a porta do carro, entrar lá e de repente falar assim, ver que o software do carro foi atualizado remotamente. O carro estava ali estacionado, de boa na sua garagem, de repente o computador de bordo dele está com a última versão, com piloto automático, com menu ali atualizado. E é isso, o carro virou um software também. E foi o que o Elon Musk trouxe aí com a Tesla, né? Visionário também, né? Ô, louco, o cara tem um toque de Midas ali. E aí, nesse sentido, vem aí muito dessa discussão também de uso de recursos, porque com carros elétricos você vai ter muita bateria. Baterias têm um ciclo de vida útil aí, né? Em média, dependendo aí, chega a ser coisa de 3 anos. Olha lá, 3, 4, 5 anos, depende da tecnologia, depende da bateria, do quanto você usou, quantidade de cargas, recargas, afins. Não só isso, pensa só na infraestrutura que a gente tem que ter para carregamento, né? Uma coisa é você ali com o seu carro no posto, carregar e encher o tanque ali em 5 minutinhos, 10 minutinhos, paga ali, às vezes é até rápido, né? Meu carro ali eu tenho etiqueta, eu tenho essas coisinhas de sem parar aí, você só estaciona ali, já pega ali com a etiqueta do carro para você pagar, o cara enche ali o tanque, você paga tudo ali, você nem precisa trocar. Tem carro que você já abre ali até a tampa do combustível ali por dentro ali da cabine, você nem precisa sair do carro, então você faz tudo sem nem. Você me desculpa, é bem importante você estar falando. O cara vai lá, ele abastece o carro, enfim, carrega a bateria, e a energia que está sendo gerada é por uma termoelétrica. Exato. É energia limpa, isso? Então, e olha lá, né? Quando assim. E aí, nesse caso aí, o cara tá ali abastecendo, né? Beleza? E aí entra essa discussão, o pessoal começa a mexer com carro elétrico, né? Que aí, você, às vezes, vai levar ali 30 minutos, 1 hora, você vai levar bastante tempo para você carregar, dar uma carga boa no carro, às vezes de um dia para o outro, né? Então, há uma certa mudança aí também nessa questão do quanto tempo você vai levar ali para dar uma boa, bela de uma carga no carro. E essa outra, beleza, a gente vai estar usando carro elétrico, mas quem está provendo a energia elétrica, né? Eu lembro assim que eu rachei de rir quando eu vi um gerador elétrico do lado de uma estação de carregamento da Tesla. Alguém tirou foto lá dos Estados Unidos, sabe? Tipo, nossa, beleza, não estou usando, o carro não está usando gasolina, o gerador tá. Então, nesse sentido, também ainda tem muita discussão nesse sentido aí. Eu acho bacana a conversa que você teve aí, professor Marcos, do biodiesel, né? Então, beleza, o carro pode ser elétrico, mas a fonte ali também a gente pode ver meios ali naturais, meios que agridem menos o ambiente, às vezes chegar num ponto até que nem agride, né? Tem biodiesel, energia eólica, energia solar, que seja, diversas outras formas aí para gerar isso. Mas, de todo jeito, não adianta nada ter a tecnologia, porque quem faz tudo é quem usa a tecnologia. Os seres humanos precisam ter consciência. Precisa ter consciência ambiental, precisa ter consciência de uso. E, infelizmente, a gente está falando de carro elétrico, isso ainda é uma realidade extremamente restrita. A gente está falando de acesso. Então, o carro já está caro, vai você comprar um carro elétrico aí, vai lá, vai comprar um carro elétrico aí.
Cara, foi absurdo. Então ainda está com uma entrada assim muito restrita. Vamos ver assim o que os próximos 10 anos aí nos aguardam com relação a isso. Mas boas decisões têm que ser tomadas agora para que o prejuízo lá à frente não seja muito grande, né? Principalmente ambiental. Eu estou curioso para ver como é que vai ser essa parte, principalmente de descarte de bateria, né? Que combustível, ele é gerado ali, beleza, a gente está perdendo, isso gera, gasta, consome, beleza, tal. Agora, e bateria? Que uma bateria de um carro aí, ok, ela é uma pecinha. A bateria de um carro elétrico, às vezes ela ocupa o assoalho inteiro do carro. Aquilo é muita bateria. É muita bateria. Então, você vai ter uma frota de carros com muitas e muitas baterias aí, e são normalmente materiais que você não pode descartar no meio ambiente. É tóxico, o negócio vai ser tóxico ali e prejudicar. Mas beleza, posso dizer assim que do meu lado eu sempre tento passar para os meus alunos essa preocupação ambiental assim, e eu fico curioso para ver o que a gente vai acontecer nos próximos 10 anos aí, senhores. Bom, gente, acho que obrigado. Acho que já está na hora. Vejo que, né? Não sei se o André tem filhos, alguma coisa, mas acho que já está na hora. Queria agradecer a todos. Acho que foi um debate rico. Eu acho que ele não se encerra aqui. E acho que é muito importante a gente pensar nisso, porque quando a gente fala só de sustentabilidade, inovação, a gente está pensando no futuro, né? Acho que uma das coisas mais importantes, outro dia eu assisti um curso também sobre GRE e sobre alguns instrumentos que a gente tem do Earth Academy, e eu fiquei impressionada, porque a noção de longo prazo que nós temos aqui no Brasil, a gente fala de 4, 5 anos. Quando a gente está falando de longo prazo, é para falar daqui a 20, 30 anos. Tá? O 3 ou 5 anos é ainda curto prazo. Tá? Então, o de 10 a 20 ainda é médio prazo. Então, eu acho que essas questões, eu acho isso que é importante quando a gente pensa na sustentabilidade, a gente pensa no futuro, a gente pensa na sustentabilidade do planeta, da inovação. Eu acho que se não houver inovação e se a gente não mudar esse modelo de negócios, também a gente não vai chegar lá. Então, eu queria agradecer a todos, espero que quem assistiu aproveite bastante. Se quiser alguma informação dos nossos cursos, estamos aqui à vontade, temos a Jéssica aqui, é só entrar em contato com a gente. Acho que nós temos o curso de sustentabilidade, que é a gestão estratégica da sustentabilidade, temos o curso também de sustentabilidade ESG, também dentro do Progesa, temos o curso de inovação e temos o curso dos negócios digitais. O nosso grande sonho é juntar cada vez mais tudo isso, porque a gente sabe que as coisas estão interconectadas, né? Então, obrigado a todos. Se alguém quiser assistir o vídeo da BS Bios, eu acho que vale a pena, porque eu já trabalhei com a BS Bios, a gente fez alguns estudos inovadores, inclusive eu fiz pela FIP também, que é o impacto econômico da BS Bios na comunidade. A gente levanta e conhece, eu conheço a BS Bios. Então, se vocês quiserem, tem o link do vídeo no chat, tá bom? Então, é isso, gente. Muito obrigada a todos.